Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é nosso 96º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrusim, Casluim, de quem descende os filisteus, e Cafitorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus, os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxede, Lud, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Ana. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esmã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Hadade morreu, e em seu lugar reinou Sanlá,
de Masreca. Sanlá morreu, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Baal-Hanã morreu, e em seu lugar reinou Hadade. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Hadade morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Timna, Alva, Getede, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Estes foram filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zera foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Raão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Jezer, Sobabe e Ardom. Azuba morreu, e Caleb tomou para si Éfrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb e Éfrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize. O filho de Ize foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara.
Sesã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz Arã, Mosa e Gazes, e Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Seber e Tiraná. Maaca deu à luz também Saaf, pai de Madmana, e Seba, pai de Maquibena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Éfrata, foram Sobal, pai de Kiriate-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate-Jearim, foram Aroé e Azi-Amenuote. As famílias de Kiriate-Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote-Bet-Joabe e Azi-Amanaate-Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Egla, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã, o segundo, Jeoaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Zenazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Ezed, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías.
os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasib, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etam, Jezreel, Isma e Idbas. E o nome da irmã deles era Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Éfrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temene e Astarate. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Sua, gerou Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Teina, pai de Irnaas. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Atate. Meonatai gerou Ofra e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealalel foram Zif, Zifa, Tíria e Azarael. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, deu à luz Gered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Marissa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalham com linho em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias, como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezen, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziglag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saarim.
Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amamias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Ize. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Chegamos ao fim da leitura do 96º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.